Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. O gesto é tudo, ou quase tudo. Todos nós já ouvimos a expressão que uma imagem vale por 1000 palavras. Podemos dizer que um gesto vale também por 1000 palavras e, neste caso, um gesto vale por todas as palavras do mundo. E num sítio onde o silêncio quase absoluto reina, é o gesto que nos liga. Nesta edição, falamos, ouvimos e gesticulamos. Um mergulho no mundo da língua que as pessoas surdas usam para ouvir e falar. A língua gestual portuguesa. Em cima de um palco, no cantinho da nossa televisão, numa aula na escola, numa consulta médica ou a responder num tribunal. A vida dos intérpretes de língua gestual portuguesa é uma correria entre todos os lugares do país onde alguém que não ouve, que não aprendeu a falar ou então nem sequer sabe ler ou escrever, precisa de entender o mundo. Precisa de ajuda, precisa de uma tradução simultânea. Conheci Sofia Fernandes em cima do palco do auditório do IPO do Porto. Ela traduzia o que os vários participantes do evento diziam. A rapidez do gesto é fascinante e não é só das mãos. Todo o corpo participa. Os dedos, os braços, os ombros, a cara. Sim, as expressões faciais estão sempre a dizer qualquer coisa. A dizer o espanto, a dizer a alegria, a sofrer a tristeza. Naquele palco, ouvia depois falar de viva voz, da maneira como ajuda a comunidade das pessoas surdas a comunicar, a ouvir, se é que eu posso usar essa palavra, e a dizer o que querem. E o que ouvi não pode ficar só ali naquele palco. Eu tinha de o partilhar convosco. Esta é uma conversa sobre comunicação. Todas as conversas do Pergunta Simples são, afinal, sobre comunicação. Mas esta tem um nível de complexidade difícil de entender para quem ouve, para os ouvintes regulares do podcast. Neste caso, o programa não tem só áudio disponível ou vídeo com legendas, como é habitual, mas no caso particular deste episódio está também disponível a tradução em língua gestual portuguesa, graças à generosidade da Sofia. Pode ser visto em perguntasimples.com e nos YouTubes desta vida. Portanto, a Sofia não veio só contar aquilo que sabe, como, no fim das contas, ainda teve de trabalhar. Eu disse generosidade, acrescento uma palavra: torrencial. E eu aprendi como se diz, num só gesto, a mais bela palavra do mundo. Sofia Fernandes, intérprete de língua gestual portuguesa. Vejo-te a fazer coisas como interpretação de hinos em jogos de futebol. Vejo-te também a fazer coisas como os telejornais, como as notícias que nós costumamos ver. Como é que alguém vai passando o seu dia a saltar de tema para tema, de assunto para assunto, e se consegue manter, no fundo, a traduzir esta realidade daqueles que conseguem ouvir para aqueles que não têm essa faculdade, não têm essa capacidade? Então, antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Em relação a essa questão, no fundo, eu sempre soube que isso me ia acontecer na vida, porque quando era mais jovem e comecei a ter que pensar no que é que queria fazer, sempre disse que tinha que arranjar uma profissão que não fosse sempre a fazer a mesma coisa. Mas esta é sempre muito diferente. Esta é realmente muito diferente. Como é que se faz isso? Faz com paixão, com amor à camisola, a participar muito na comunidade para também termos o máximo de léxico e gestos possíveis para podermos corresponder às diferentes situações. Mas depois é o dia a dia a acontecer e acontece de forma natural. É exato, não sei explicar assim como, mas... Olha, nós quando, por exemplo, lemos um livro, acrescentamos sempre umas palavras às nossas bibliotecas pessoais, palavras, contextos, percepção, aprendizagem de temas. É curioso que aquilo que tu me estás a dizer é que tu também no teu trabalho, ao acompanhar e ao fazer aquilo que é uma tradução simultânea, é disto que estamos a falar. Certo. É isto que estamos a falar. Alguém que diz qualquer coisa e tu estás... Há logo uma interpretação daquilo que está a ser dito. Portanto, tu apareces naquele quadradinho ali da televisão, aqui em baixo, quando aparecem pessoas que estão a dizer coisas. Tenho sempre uma curiosidade de saber se aquilo que tu estás a
fazer em termos de gestos é literal? Tu estás a fazer palavra por palavra? Estás a fazer uma interpretação do sentido? Como é que isso funciona? Então, não dá para ser palavra por palavra, porque na realidade são duas línguas dispares. A língua gestual não nasceu da língua portuguesa. A língua gestual teve a ver com uma pessoa surda que era filha de um rei, penso, não falho o erro, que era Dom João IV, e portanto ela teve uma aprendizagem de língua gestual da parte da Suécia, também se não estou em erro, Suécia ou Suíça, mas tenho quase a certeza que é Suécia. Deu-lhe algum vocabulário e a partir daí, pronto, fomos evoluindo. Há muita história da língua gestual aqui em Portugal. Mas isto para dizer que, como uma não deriva da outra, não dá para ser palavra por palavra. Portanto, é mesmo uma interpretação que acontece. Claro que quanto mais fidedigna ao que está a ser dito, ideal. Quando não é possível acompanhar em termos, lá está, contextuais, não é? O que está a ser dito, vamos fazendo uma tradução mais literal, mais, ok, isto está a ser dito assim, deixa-me dizer mesmo assim. Quando começamos a perceber o tema, já dá para fluir mais, já dá para a língua gestual ser mais natural, mas até se tornar natural temos que estar dentro do contexto. Olha, quando estamos a falar de coisas comuns, como são as notícias, ou quando tu conheces o contexto exato em que estás a trabalhar, imagino que consigas preparar-te de uma forma mais fácil. Como é que tu funcionas quando te calha na rifa teres que traduzir um tema ou muito difícil, ou que tu não dominas, ou que no meio daquela conversa tu perdeste uma palavra ou uma expressão que era crítica para perceber o resto do contexto? Isso acontece, sim. O que nós fazemos é, lá está, como a tradução é simultânea e segue, não é? Porque ninguém para nós conseguirmos corrigir. Não é? Aquilo que nós fazemos é, à frente, apanhamos o contexto. Dependendo, podemos dizer que houve falha, não é? Foi uma falha nossa, por exemplo, numa palestra com as pessoas surdas à frente, dá para dizer, olha, falha, há bocado era isto que eu queria ter dito, não é? Portanto, faz uma correção exatamente, uma correção sobre o que acabou de ser dito, mas, regra geral, nós vamos protegendo-nos e, portanto, se não temos certeza do contexto que é, não é? Vamos fazer, lá está, literal. Lá está, uma palavra que não tenha gesto, ou que nós não nos lembremos do gesto, ou que não estejamos dentro do contexto, dizemos que uma palavra é através do abecedário. Depois à frente, se a palavra fizer significado para nós, então aí já fazemos o gesto, se o soubermos, ou então já há uma ideia do que é o gesto. Lá está, eu tinha dado um exemplo relativo a um programa que eu fiz, que é da área da saúde e que às tantas é dito válvulas, e na altura válvulas, estávamos a falar do coração, válvulas não estava a fazer sentido absolutamente nenhum para mim, muito embora agora pensando faz todo sentido, mas na altura não estava a fazer sentido para mim de alguma razão. Exatamente. E entretanto percebi que lá está, são as portas do coração que abre e fecha para que o sangue passe. Às tantas já estava a dizer portas, mas até eu dizer portas, para fazer sentido em língua gestual, eu tive que dizer várias vezes V-A-L, portanto, toda a palavra de válvulas. Isto depois é com a prática, mas temos que nos proteger na medida em não considerarmos que estamos dentro do contexto se não tivermos. Portanto, se eu não tiver a certeza do que estou a dizer, se eu não tiver a certeza do contexto em que tenho que dizer a palavra literal, não é? E fazer ao máximo a proteção de passar o que está a ser dito, mas com cuidado para não haver depois uma má interpretação da minha parte. Isso acontece nas músicas. Por exemplo, o Rui Veloso tem a parte de a primavera da vida é bonita de viver. E eu agora já estudei várias vezes a música, eu sei que a primavera da vida é a adolescência, mas eu posso dizer a primavera da vida, posso dizer primavera e a seguir vida, porque é a primavera da vida, não é? Ou posso dizer logo adolescência, depende quão dentro do contexto eu estou, quanta certeza é que eu tenho daquilo que está a ser dito. Então quer dizer que tu, ao poderes trabalhar, tu também podes escolher um tempo e um modo para tornar a tua interpretação mais poética? Mais rica, o ideal. Isto é como também ler. Tem a sua riqueza. Se nos derem um texto à primeira, nós vamos ler de forma totalmente diferente se nos derem um texto à 10ª vez, não é? Se nós tivermos tempo de preparamos as vírgulas, as pausas, como é que vamos dizer as perguntas, com que intuação é que vamos dar, e a língua gestual é exatamente igual. Se eu tiver o guião antes, a minha língua gestual é muito mais bonita, inclusive em algumas situações, para ficar ainda mais rica. Eu falo com os meus amigos surdos, que felizmente tenho alguns na minha vida, mesmo aquelas amizades que dá para ligar a qualquer hora. Olha, eu vou entrar, não sei o quê, tenho dúvida aqui num gesto, diz-me não sei o quê, porque eu ouço que que essa palavra vai ser dita e eles dizem-me logo o gesto. E nessa questão de embelezar, quando tenho tempo de preparar, digo, olha, surgiu-me aqui uma frase, eu estou a pensar fazer assim, como é que tu farias?
E eles, como, pronto, diariamente, desde que nasceram, fazem língua gestual. A língua gestual deles é muito mais bonita do que a minha, não é? Embora a minha também seja bonita. Então, Porque é diferente. Por exemplo, nós podemos fazer olhar à volta, por exemplo. Ai, ele ficou mesmo a olhar à volta de um banco, a olhar. E eu, por exemplo, posso fazer olhar à volta, mas eles tiram os olhos e fazem assim. É muito mais bonito. Eu não sei explicar, eu dei agora este exemplo, foi o que me lembrei, foi mais recente, mas é mais rica, é mais visual. A minha não é tão visual, a minha é mais literária, lá está. Agora, lá está, já estou dentro da comunidade há muitos anos, vai sendo cada vez mais bonita. Mas a língua gestual é muito rica e as pessoas surdas têm uma língua gestual muito bonita. Não é como um ouvinte chegar, passado 20 anos de já ter nascido, nunca ter contactado com a língua e de repente faço língua gestual. Claro que a minha língua gestual não vai ser tão rica, não é? E é isso, se me derem um texto e eu tiver tempo de preparar, ele vai ser muito mais bonito do que se eu não tiver tempo de preparar. olha, deixa-me fazer uma nota que neste contexto é francamente relevante, que é este episódio, todos os episódios, mas este em particular, não só está a ser gravado em áudio, pode ser ouvido no carro, normalmente é quando as pessoas ouvem ou nos hostadores, mas também está a ser gravado em vídeo e agora com as tecnologias é possível vermos as legendas. Portanto, quem for desta comunidade ou tiver amigos da comunidade das pessoas que não consigam ouvir, tem esta possibilidade também para ouvir. Qual é o mais bonito gesto que existe? Para mim, eu gosto muito de dois gestos um bocado aleatórios. Eu gosto muito do gesto mundo, que é assim. O gesto mundo, não sei porquê, mas eu gosto. E gosto muito do gesto desenvolvimento. Desenvolvimento. Começa assim e depois fecha. Desenvolvimento e o gesto mundo. Não sei porquê, mas são dois gestos que eu acho bonitos. Arquipélago também é giro. Sei lá. É curioso porque tu estás a fazer o gesto do mundo e se eu te... O mundo é isto tudo e recolhe. Uau. É muito giro. E o primeiro gesto que eu aprendi também tem uma ligação emocional a ele, que é o outono. Portanto, isto é a árvore, é a folha a cair. E foi este gesto que me fez ficar na língua gestual, porque a partir do momento em que eu percebi que era tão lógico, fiquei agarrada. Foi mesmo o primeiro gesto que eu aprendi, foi com o professor Ângelo. Gosto muito, muito dele, tenho muito carinho por ele. E pronto, ele às tantas estava a dar as estações do ano, não é? E o primeiro gesto que eu aprendi foi outono, que é a árvore e é a folha a cair. O que é que o professor Ângelo, o que é que o mestre Ângelo te ensinou? Ensinou-me, nós tínhamos as aulas teóricas e tínhamos as aulas práticas, não é? E a aula prática dele era mesmo de língua gestual, portanto todas as aulas eram um tema, todos os dias ele dava gestos para que nós ficássemos o mais ricas possíveis e tivéssemos os temas mais versáteis possíveis, que é para quando começarmos a entrar na vida das pessoas surdas, seja em estágios, seja para a vida profissional, começamos a dar resposta o máximo possível, com o máximo vocabulário adaptado, com gestos, não é? Possíveis. Se não tivermos esses gestos, vamos estar sempre a fazer a datiologia, que é o ABC. O ABC, como eu dizia há bocado, em válvulas, não é? Não tendo o gesto, depois não consigo transmitir. E, portanto, deu-me esse léxico todo que tenho associado à língua gestual. Já que tu estás a falar das palavras, é curioso, tu falaste das válvulas e eu estava a ouvir a primeira vez a pensar válvulas, depois disseste coração, não são válvulas da água. Depois pensei, também é restauração, não é? A restauração para restaurar um quadro, uma obra de arte ou a restauração para comer, exatamente. Claro. Por isso é que é tão importante estar dentro do contexto e, se não se tiver, nos protegermos na medida até ficarmos dentro do contexto, até podermos afirmar que é esse o gesto. Porque senão às tantas estamos a falar de... Aconteceu uma coisa muito interessante quando eu estava a estudar a minha licenciatura. Aconteceu uma coisa muito interessante que era... E eu interpretei a primeira vez, o primeiro teste em que eu vi uma pessoa surda a fazer e eu tive que dar a voz. Ok? Era um teste sobre tradução ao contrário. Não era eu ouvir e passar para gestos, era eu ouvir e passar para voz. E foi o meu primeiro teste e aquilo saiu totalmente ao lado. Porquê? Porque o contexto era professor e eu de alguma forma entendi música. Então, quando eles diziam sala de aula, eu dizia orquestra. Portanto, todos juntos, orquestra.
porque eu estava na música, né? E a minha professora foi o que ela disse: tu tens tanta criatividade que eu não te consegui dar zero. Porque é assim, às tantas tu mantiveste o contexto todo e tu não estás errada quando dizes algumas coisas, elas fizeram sentido, tu de alguma forma conseguiste unir os dois temas. Mas efetivamente eu estava totalmente disparada, eu estava noutra rua paralela, estávamos em paralelo, nunca nos encontramos, e eu achei também espetacular a minha capacidade de criatividade. Portanto, estavas literalmente perdida no contexto, não é? Contexto. Não me foi dado, era um teste, não me podia ser dado o contexto. Eu tinha que entrar e dizer e falar sobre o que estava a ser dito. E eu assumi que era música. Olha, e qual é a palavra impossível de se dizer? Qual é a palavra impossível? Como é que é o gesto impossível ou qual é a palavra impossível? Não, as palavras impossíveis. Tu tens sempre esse recurso, lá está, de poder dizer as letras. Há palavras impossíveis de dizer. Não há palavras impossíveis de dizer se forem ditas. Nós somos intérpretes. Se o locutor decidiu dizer, se a pessoa decidiu dizer, nós também dizemos. Não faz aquilo que é. Não, essa palavra não podemos dizer. Nós dizemos, nós temos que ser o máximo fiéis ao discurso. Portanto, se a pessoa optou por dizer, por cantar, por representar, nós temos que interpretar também, porque não podemos cortar ao discurso da pessoa, não é? Olha, deixa-me entrar no teu cérebro. Tu acabas de me dizer que primeiro tens a questão do contexto, depois isto acontece muitas vezes, na maioria das vezes, em tempo real, por exemplo num telejornal, uma peça de teatro ou o que for, e ao mesmo tempo tu dizes-me que também estás a aprender com pessoas que são surdas, mas que conhecem melhor aquele contexto. Como é que tu consegues organizar o teu cérebro estando a interpretar, a ouvir e ao mesmo tempo nesse processo de aprendizagem contínua dessa comunicação? E não sei se é por ser mulher, mas às vezes ainda consigo pensar se a roupa está ou não lavada, porque eu juro que isto é mesmo verdade. Eu uma vez estava num teatro, estava a interpretar e de alguma forma, no meio da minha interpretação, consegui pensar: será que eu estou no X que me mandaram? Porque eu lembro-me que me diziam: tens que ficar no X. E eu às tantas olho para o chão de género: estou no X ou não? E eu pensei: ui, e depois comecei a pensar: como é que eu estou a pensar enquanto estou a interpretar? E eu, pronto, depois aquilo ficou gravado, fui ver e eu estava a interpretar, eu estava a dizer o que estava a ser dito. Eu não sei como é que isto se faz. E lá dentro o teu tico e o teu teco? O meu tico e o meu teco continuaram a funcionar de alguma forma, porque assim, eu estava a pensar numa coisa e estava a reproduzir outra, estava a ouvir outra, e foi uma salada. Como é que se faz? Com bastante prática. Uma das coisas que eu costumo fazer e que gosto muito de fazer e não me foi ensinada foi, eu desde sempre fiquei apaixonada pela língua gestual e acho que se nota quando falo. Qual foi o clique? O clique foi o outono. O clique foi o gesto outono. Eu na primeira aula, no primeiro gesto, fiquei completamente agarrada. Eu nunca fui uma aluna exemplar e na faculdade fui e no mestrado fui aluna de mérito, porque é a minha paixão. Eu costumo dizer que a minha profissão me escolheu e eu sou completamente apaixonada por aquilo que faço. Eu acho que é-me nato depois também. Olha, o que é que te dizem os teus amigos surdos? Em que sentido? No que tu quiseres. Eu deixo esta pergunta em aberto porque não me interessa especialmente saber como é que eles pensam que tu és tecnicamente, mas como é que eles se relacionam contigo? Os meus amigos surdos começaram a ser os meus amigos porque em algum momento nos encontramos de forma profissional. Sempre, não é? Porque eu não entrei na comunidade porque tinha alguém surdo, eu entrei na comunidade porque fiz uma licenciatura. E portanto foi porque em algum momento na nossa profissão nos encontramos e porque as nossas línguas gestuais casaram, não é? E consideraram que eu era uma boa profissional. Mas depois parte para a amizade é muito simples, porque se eu estou durante um ano a interpretar aulas para uma pessoa surda que tem quase a minha idade, é normal depois nascer uma relação de amizade. O que é que eles dizem sobre mim? Eles podem contar comigo para tudo, porque diariamente eu falo língua gestual, mesmo que até nem seja a trabalhar. Há dias que eu estou de folga, não é? Não tenho nenhum trabalho, mas tenho uma pessoa surda a ligar-me: olha, Sofia, estou aqui em Guimarães na autoestrada, por favor, preciso que me ligues porque o meu carro avariou e eu não sei como é que eu vou fazer isto. E eu: ok, então espera aí, onde é que estás? Onde é que estás a ver? Estás na Nacional não sei o quê, estás não sei o que mais, lá vou eu. Sim, olha, está uma pessoa surda, não sei o quê. Isto é muito rápido. Olha, Sofia, estou aqui na Segurança Social, pá, não estou mesmo a conseguir comunicar, por favor, diz-me. Às tantas viram o telemóvel para eles, não é? E eu ouço a pessoa da Segurança Social: apresento-me lá, sou Sofia, sou intérprete, tal. Já isto acontece, isto na minha vida é o
o meu noivo sabe que é muito regular, portanto ele está habituado a que a qualquer momento eu digo, olha, espera aí, estou-me a ligar, pode ser urgente, e atendo e diz, olha, estou aqui na Segurança Social, pá, não estou mesmo a conseguir fazer isto, não estamos a entender através da escrita, pá, preciso da tua ajuda, siga. E portanto o que os amigos dizem sobre mim, amigos é que podem contar comigo sempre. O que é uma coisa sempre boa, lá está, ter alguém a quem nós podemos ligar. E triste por não ter. Triste por terem que ter isso. Portanto, é muito triste nós, enquanto sociedade, não oferecermos esse recurso de forma natural. É muito triste a pessoa surda ter que ter alguém, ter que ter um amigo, ter que ter um familiar para acompanhar. Porque é que não podem ir ao teatro quando lhes apetece? Porque é que têm que se certificar que naquele teatro vai haver intérprete? Porque eu e o Jorge, se quisermos ir agora ao teatro, vamos. Eles não. Eles vão lá fazer o quê? Tem que levar Eles alguém. não têm essa liberdade. Não é o levar alguém, porque até nem deve ser permitido a pessoa de repente pôr-se ali a interpretar. É mesmo certificar se aquele teatro vai ter intérprete ou não. Não é? E a maioria das vezes não tem? Não tem. E quero... Eu estou a falar de uma coisa artística. Portanto, depois há as coisas mais complicadas, não é? A área da saúde. Eu vou a uma urgência a qualquer hora. Pode-me acontecer qualquer coisa. Ou aos meus filhos. Por favor, não, mas pode acontecer, não é? Mas temos esse recurso de poder ouvir, nós de poder falar. Nós vamos e já está. Nós nem sequer pensamos que vamos chegar lá e não vamos ser entendidos. Eles estão sempre com essa preocupação. Será que eu vou chegar lá e vou ser entendido? E, não é? E nós, quando estamos mais nervosos, conseguimos comunicar ainda pior, não é? Que vamos nervosos, não é? Acontecer alguma coisa. E depois não percebemos o que é que nos estão a dizer. Não é? E de repente, agora imaginemos se ainda tivermos a atenuante de não termos a nossa língua-mãe como referência. Ter que ser uma língua segunda. É a mesma coisa que eu chegar a um hospital na China. Como é que eu vou fazer se acontecer alguma coisa na China? Porque as pessoas não te entendem? Porque as pessoas não me entendem e eu não entendo as pessoas. E é exatamente igual com as pessoas surdas que recorrem à língua gestual para poder comunicar. Tu acompanhas doentes? Sim, eu faço interpretações de consultas médicas, sim. Olha, sem querer violar a privacidade de ninguém, obviamente, das últimas vezes que acompanhaste alguém. Sim, tenho aquela história muito bonita para foi? contar. Sim, olha, foi muito engraçado porque eu fui acompanhar uma pessoa que era surda de baixa visão. Portanto, tinha essa necessidade de extra. E na altura eu até disse: olha, assim, eu nunca interpretei para uma pessoa surda de baixa visão. Portanto, se conseguires arranjar alguém que estejas habituado a levar, não é? Porque isto lá está, depois é um casamento entre gestos e entre relações. Eu prefiro que leves essa pessoa. Até à última hora a pessoa não conseguiu. Eu já tinha reservado na minha agenda para essa pessoa não conseguisse, então decidi ir. Correu muito bem, foi uma experiência que eu gostei imenso. A pessoa também gostou muito dos meus gestos e da forma como eu gestualizei, que era muito calma para percepção e tudo. Portanto, a pessoa era surda de baixa visão, teve que me agarrar nas mãos para conseguir compreender, não é? Porque não pode ficar a olhar para mim enquanto eu interpreto, porque portanto, não vê. Ele não consegue ver não os teus consegue gestos? ver, exatamente. Portanto, agarra-me nas mãos enquanto eu estou a interpretar. Portanto, quanto mais suave eu for nos gestos, melhor. Portanto, ele ia agarrando nas mãos e depois soltava as minhas mãos para falar. E eu dava-lhe voz, não é? Mas isto para dizer o quê? Depois, essa pessoa, como era surda de baixa visão, tinha uma assistente que ia com ele para o guiar no caminho, não é? Olha, aqui tem escadas, olha aqui, para que é um trabalho que nós não estamos habituadas a fazer enquanto intérpretes, não é? Nós vamos lá para fazer uma interpretação e, portanto, a assistente pessoal também veio e depois ela contou-me uma coisa muito gira, que às tantas parece que houve um movimento todo, que foi pedida em namoro por minha causa, ou seja, que o namorado dela, não é? Tinha-me enviado há um ano atrás uma mensagem a perguntar como é que se dizia gosto de ti, como é que se dizia quero namorar contigo. Já agora, como é que se diz gosto de ti? Gosto de ti. E queres namorar comigo? E eu na altura, pronto, enviei-lhe um vídeo com mais calma para lhe explicar como é que se fazia e ele lá lhe pediu em namoro e as coisas resultaram e fiquei muito contente. E ela disse, pronto, eu sou a pessoa que fui pedida em namoro. E eu disse, a sério, ai que engraçado. E às tantas fiquei muito feliz, não só por ter resultado bem para a pessoa surda cega que acompanhei, mas também por ter resultado bem no namoro dela, que eu não tinha nada a ver com isso, mas fiquei muito contente, porque lá está, às vezes estas coisas de ser a ponte de ligação não influencia só um lado, não é? A pessoa também começa a propagar, mesmo até nas minhas redes sociais, não é? Tenho muitas pessoas que depois me contactam, onde é que eu posso aprender? Podes-me ensinar? E envio sempre as associações de surdos, envio sempre as pessoas que fazem isso de forma individual, que é para as pessoas conseguirem aprender o que tanto querem. Olha, vamos para essa consulta, que é, partimos do início, não é? Quando nós vamos a uma consulta médica, vamos lá para nos queixarmos de alguma coisa. Como é que é isto? Como é que é essa descrição dos sintomas? É exatamente igual, portanto, quanto mais parecer que a intérprete não veio, melhor. Portanto, a pessoa senta-se, o médico está em frente, não é? O tradicional, o médico fala e eu interpreto para a pessoa fala e eu interpreto para o médico. Portanto, quanto mais
outside, não é? Quanto mais fora eu estiver, melhor. É sinal que está a fluir a conversa, porque às tantas, quando se está a falar com uma pessoa surda, não se fala na terceira pessoa, não se diz-lhe que, não, é direto. Como é que te sentes? Sentes o quê? Dói-te aqui, dói-te ali. E a pessoa não responde, olha, eu quero dizer que, ou eu não digo, a pessoa está a dizer que lhe dói, não, eu digo, dói-me aqui, dói-me ali, dói-me ali. Às tantas, por exemplo, em tribunal, por exemplo, acaba por ser bastante difícil, porque eu tenho que dizer na primeira pessoa o que está a acontecer. Eu tenho que dizer, aconteceu-me isto, fui vítima disto. Não é estranho para ti essa parte? Foi muito estranho. A primeira vez que fui a um tribunal foi muito estranho nessa medida. Foi muito estranho eu ter dito que fui eu o culpado ou aconteceu-me isto. Já fui a vários, não é? E então às tantas não dizia fui eu que fiz isto, sou eu que sou o culpado. E às tantas noutra dizia sou eu a vítima disto. E o eu dói por a pessoa que acompanha, não é? Porque sou extremamente sensível. E dói-me a mim, porque é o eu, não é? Sou eu sem ser eu. É um distanciamento mais difícil de se fazer. E podes, no fundo, dizer, fazer uma tradução de sim, eu matei? Posso dizer isso. Ou sim, eu fui violada? Exatamente isso. Exatamente isso. Uhum. Só que tenho que conseguir profissionalmente, de forma mental, distanciar-me do eu. Não sou eu, mas sou eu. Tenho que dar a primeira pessoa. A pessoa está a dizer eu. Eu não posso dizer a pessoa X está a dizer que matou, ou a pessoa X está a dizer que foi violada. Não, eu tenho que dizer eu fui violada, na rua não sei o quê, aconteceu-me isto e isto dói. A cada palavra que é dita dói. Porque tu estás a interpretar, no fundo, o sentido daquela palavra e no fundo, aquela dramaturgia. Na primeira pessoa. Por isso é que eu digo, nós quanto mais pudermos desaparecer, melhor estamos a fazer o nosso trabalho. Tu funcionas quase como uma atriz que está num palco a replicar aquilo que estás a ver de alguém que não consegue falar. Exatamente isso. Nós, quando estamos num palco, por exemplo, quando o interpretei, se estivesse feliz a dizer alguma coisa, eu estava feliz também a dizer. Já agora temos que contar às pessoas, que é para as pessoas perceberem qual é o contexto, porque as pessoas não sabem. Claro, nós encontramos-nos há um par de semanas num evento sobre comunicação no auditório do Instituto Português de Oncologia do Porto, e eu estava descansadinho da vida, falando a 1000 à hora. Desculpa. Não, sem problema, estou habituada. Deve ter sido um desassossego, porque lá está, pelo metralhar das palavras, e nós nunca pensamos nisso, não é? Que é se calhar há pessoas que não estão a acompanhar o ritmo, se calhar estás tu ali, e depois foi uma grata surpresa ver que tu te levantaste e eu disse: olha, esta pessoa também agora vai contar a sua experiência e vai partilhar aqui como é que é a sua vida, como é que faz estas Porque traduções. O tema era comunicação, sim. Tal e qual. E levaste uma pessoa para o palco? Sim, levei, porque eu considero que quando é para ensinar, não devo ser eu ensinar. Eu não sou formadora, eu sou intérprete. Eu não ensino. A minha base não é o ensino. Portanto, eu sempre que em algum momento me pedem para eu ensinar, até às vezes pedem mesmo: Sofia, olha, podes-me dar alguma formação ou dás formações? E eu dou sempre os contactos de quem dá formações. Eu não sou formadora. Não queres? Não acho que seja o meu lugar. Estou mesmo satisfeita com a profissão que desempenho. Eu sinto que quando tiver que haver esse lugar, se houver espaço na minha vida para haver, eu hei de encontrar esse sítio. Mas para já eu não sinto que seja aí. Eu sinto que o meu dia-a-dia é com o dia-a-dia das pessoas. Não é fechada a ensinar. Não me identifico ainda nesse contexto. Quer estar a treinar? Não acho que seja o meu lugar. Olha, tu tens uma visão privilegiada, tens uma audição privilegiada, de facto, da comunidade dos surdos em Portugal. O que é que eles sentem nesta altura? Como é que eles veem a sociedade e a maneira como a sociedade os trata? Lá está. Normalmente essa pergunta eu adoro trazer alguém para vir comigo e falar, mas eu respondo. Pelas pessoas surdas que estão mais em contacto comigo, não são pessoas tristes que não saibam viver a vida deles. Têm vidas totalmente normais, são pais, são mães, têm profissões das mais diversificadas. Eu ainda agora estive num almoço com uma amiga minha que tem uma empresa, que é a Oiara Jules, é ela que faz as joias, espetacular, é empreendedora, faz a vida dela. Portanto, têm vidas totalmente normais. Em termos de sociedade, é que obviamente sentem que a sociedade lhes falha, lá está, por causa do que falamos há bocadinho, não é? Vão a qualquer sítio e não têm uma intérprete disponível, e isso não é justo, porque nós vamos a qualquer sítio
sítio e temos sempre a possibilidade de comunicação. E nesse aspecto, obviamente, que a sociedade falha. Claro que eles têm um recurso, neste caso que sou eu, não é? Ligam diretamente para mim e dizem: Sofia, preciso da tua ajuda, mas quando eu não posso atender, por exemplo, estou na aldeia, não é? Da minha avó, por exemplo, fui fazer uma visita, não tenho rede absolutamente nenhuma, ou agora que o telemóvel está em modo avião, se algum deles me tiver a ligar, eu não estou disponível, não é? E portanto, quando não estou disponível, eles ficam mesmo ali sem. Claro, podem tentar outra pessoa, como é óbvio, não sou o único recurso deles, mas lá está, não deviam de ter que ter recurso. Isto pode complicar-se. Ser dado. Isto complica-se quando estamos a falar, por exemplo, de uma emergência médica. Precisam de ligar a um 112. Exatamente. Como é que é? Eu fiz parte até, inclusive, do primeiro projeto piloto de 112, que era para urgências de pessoas como nós, quando ligamos para o 112, não é? As pessoas surdas ligavam e havia uma videochamada que era realizada. Infelizmente, passado um ano, foi um ano e meio, salvo erro, já não há piloto. Foi fechado, já não há esse projeto do 112. Há o do CNS 24, portanto, se houver algum sintoma que a pessoa esteja a sentir durante 24 horas, tem essa possibilidade de ligar. Se for ao médico e entrar no médico, depende se o médico aceita ou não. Porque o intérprete é muitas vezes visto como um invasor. A primeira vez que eu trabalhei como intérprete de escola. Nesse ano, no final do ano, decidi que não trabalhava mais, já explico porque. É que o meu coração parece assim muito forte, mas depois sou muito manteiga. Mas quando eu trabalhei a primeira vez fui intérprete escolar. O que era difícil? Logo na primeira aula em que eu tive que entrar, o professor sentiu que eu era um extra na sala. Um elemento perturbador? Sofia, não és precisa aqui. E eu disse: mas é aqui que está o aluno X. Sim, mas não é necessário. Então eu voltei até ao diretor e disse: olha, peço desculpa, no meu horário tenho esta sala. É mesmo esta sala que eu tenho de ir? Sim. É porque o professor X disse-me que não. Então eu vou lá consigo. Ok, chegou lá comigo e eu entrei. Portanto, não, isto depois parece assim um choque muito grande, mas depois no final de um ano, quando se começa a perceber o papel de intérprete, que não é tirar o papel a qualquer outra pessoa, começa-se a deixar o intérprete estar, porque no fundo estamos só a fazer a ponte, não é? Enquanto não é percebido que nós somos apenas uma ponte, nós somos mesmo uma ameaça, como se fôssemos ver se a aula está a correr bem, somos mesmo vistos como alguém... Uma espia. Exato. E portanto nem sempre somos bem recebidos. E portanto também há médicos que por essa razão também não permitem que haja, por exemplo, uma videochamada. Não é? Não querem que haja uma videochamada, não querem que haja um intérprete a entrar. Não querem que a sua consulta seja vista por outra pessoa. Querem ver o doente e já está. E, portanto, o CNS 24 é um recurso que as pessoas podem ter se forem a um hospital e ligarem para lá e dizer: olha, estou agora no hospital, preciso de um intérprete, mas se o médico aceitar. Se não, a pessoa surda tem que marcar atempadamente, dizer que vai com um intérprete e então aí o médico já está avisado que vai haver um intérprete a acompanhar. E, portanto, não havia necessidade também desta barreira. E há. Olha, tu... Há bocadinho falamos dos sintomas, porque o doente se queixa de determinados sintomas, mas depois há a outra fase. A fase em que o médico produz um diagnóstico, produz um prognóstico, o que é que pode acontecer, e decide o que é que o doente deve fazer, se tem que fazer algum tratamento ou o que for. São conhecidos habitualmente em todo o mundo que as profissões muito técnicas, incluindo a dos médicos, falam umas linguagens muito próprias, um mediquês, uma espécie de mediquês. Como é que desenrascas? E eu interpreto esse mediquês e, regra geral, o surdo diz: não percebi. E então o mediquês passa a língua normal e todos nos entendemos. E lá está, vais tu forçar que haja esse... Eu interpreto o mediquês e dá para perceber por a linguagem corporal da pessoa surda que não está a entender. Algumas são frontais e dizem: eu não estou mesmo a perceber nada, preciso que me explique isso de outra forma. Percebes? Outras eu percebo e digo, às vezes, não é? Faço aquela ponta de: mas queres que eu diga? Mas é melhor dizermos, não estás a perceber, não sei o quê. Porque às vezes depois também acarreta aquela responsabilidade de: tu ouviste, tu depois explicas-me. Exato, quando saímos lá para fora, tu exatamente, dizes-me. e eu prefiro dizer logo: olha, não vou assumir essa responsabilidade, queres... sim, então é melhor. Pronto, e eu digo: olha, efetivamente não estamos aqui a entender o que está a ser dito. Quando é minha culpa de eu não estar a perceber, eu própria digo: olha, preciso que repita outra vez porque eu não percebi, porque senão estou a prejudicar a pessoa, não é? Portanto, o mediquês, regra geral, passa a língua normal, seja por mim, seja pela pessoa surda, porque senão não nos entendemos, porque eu não sou... Eu de todo não tirei, porque há esta ideia, é engraçado, porque essa ameaça que se sente...
não querendo fazer sentir ninguém mal, não faz qualquer sentido. Porque eu não tirei uma licenciatura em matemática, eu não tirei uma licenciatura em fisicoquímica, também não tirei uma licenciatura em medicina, eu não sou federada em absolutamente nada para ser uma ameaça. Portanto, na realidade, eu só tirei uma licenciatura de língua gestual portuguesa e é isso que eu faço, é ponto, é o facto de a língua portuguesa não ser percebida, então eu passo para a língua gestual portuguesa. Mas não quer dizer com isso que eu seja um supra-sumo de toda a matéria que está a ser dita, não é? E depois, habitualmente, não é? Agarrando o contexto e apanhando o comboio à primeira, claro que nós vamos fazendo as nossas associações e também percebendo a matéria. Mas, a matéria, ou o contexto televisivo, ou o que seja, mas não conseguimos dar uma aula sobre isso. Portanto, não vamos tirar o lugar a ninguém, é impossível. Olha, tu agora deste-me um exemplo muito interessante em termos de comunicação, que é alguém que não percebe, mas está tímido, com medo de poder verbalizar que não percebeu nada, e de tu conseguires interpretar desde logo o movimento das sobrancelhas, dos olhos, enfim. Como é que é a tua relação com o corpo? Nossa, é engraçado porque a minha disciplina preferida, teórica, enquanto eu estava na universidade, eu tive duas. Uma foi mesmo a parte histórica da cultura e da língua gestual e de como tinha nascido em Portugal e no mundo e tal. Envolvi-me mesmo muito nessa disciplina. E a outra foi linguagem e cognição e linguística. Linguagem e cognição foi muito engraçado porque estudamos precisamente as microexpressões. Então às tantas estávamos a ver o que é que isto significava, o que é que significava. Muito engraçado, porque tudo reproduz um significado, não é? Às tantas isto quer dizer timosia, às tantas isto quer dizer não sei o quê, e era engraçado, eu achei isto muito engraçado. E depois a linguística, que era a riqueza de como a língua nasce. Por exemplo, bate e pata, basta trocar uma letra, o B pelo P, não é? Bata e pata. Exatamente, o B pelo P, e já troca significado. E na língua gestual é igual. Basta trocar a configuração, não é? Deixa-me ver aqui. Basta trocar comportamento, certeza, acreditar. Basta trocar a localização que já muda o significado. Por exemplo, portanto, da mesma forma que há a linguística portuguesa, também há a linguística da língua gestual portuguesa. Então há um dicionário que é um dicionário do gesto e da própria... Como ele nasce, onde ele é reproduzido, como é que ele é feito, altera significado se for feito de outra forma. Outro dia fui a uma mesa redonda. Foi muito engraçado. E a pessoa estava lá e disse: ai, que giro, eu também aprendi língua gestual, porque é muito engraçado. Algumas pessoas, por acaso não foi o caso dessa pessoa em particular, mas algumas pessoas dizem assim: sim, eu também sei língua gestual, sei dizer o meu nome. Eu digo: pá, espetacular, porque realmente pá, a língua gestual está muito rica nesse lado. Mas pronto, essa pessoa disse assim: olha, por acaso aqui há pouco tempo. Eu não sei dizer sequer o meu nome. Pá, eu acho que toda a gente devia de aprender o básico, mas daí a dizer que sabe língua gestual mete muita piada. Mas esse rapaz estava a dizer: olha, uma vez tive uma professora que ensinou um bocadinho de língua gestual e eu sei dizer isto. E nós estávamos a falar sobre... íamos falar sobre o rio e a riqueza do rio. E eu assim: ui, o que é isto? Porquê? Ele queria dizer língua gestual portuguesa. E às tantas faz assim, não faz língua, faz assim só. O indicador ou o L faz toda a diferença. Se ele fizesse em L era língua, mas ele fez em indicador, então aquilo era rio. E eu disse: ai, que engraçado, sabes fazer rio? Ele disse: não, não sei fazer rio, como é que se faz rio? Eu disse: o quê? Então tu acabaste de fazer rio. E ele disse: então fiz mal, porque eu não queria dizer isso. E foi muito engraçado, porque ele só alterou a forma da mão. E como ele fez rio, não fez língua. Ele queria dizer eu sei fazer língua gestual portuguesa, não é? E fez, eu sei fazer rio gestual português. E eu de género, olha para ele e disse: ai, ele sabe fazer rio, que engraçado. Porque era o tema, íamos falar sobre o rio. Disse: ai, que giro, sabes fazer rio? Ele disse: não, eu estava a dizer língua gestual portuguesa. Eu disse: ai, estavas a dizer, não estavas, tu disseste rio. E lá, pronto, então ensina-me, pronto, ok. E lá eu corrigi e tudo, mas foi muito engraçado, lá está, altera o significado. E isso da parte, respondendo à pergunta, porque fui aqui às minhas disciplinas preferidas e perdi-me na linguística, mas a linguagem e cognição deu-me isso, que é a linguagem mesmo. Por isso é que não é língua, por isso é que não se diz linguagem gestual portuguesa. É uma língua, tem propriedades de uma língua. Portanto, nós quando vemos um sinal proibido fumar, ok? Venha uma pessoa chinesa, venha uma pessoa alemã, venha uma pessoa surda, o que venha, vai saber que naquele sítio não se pode fumar, porque é uma imagem, é icónica. Nós conseguimos identificar através da linguagem que não se pode fumar. E na linguagem gestual é diferente? A linguagem gestual não é uma linguagem gestual, é uma língua gestual.
é língua, porque não é icónica. A língua, se eu estiver aqui a falar língua gestual, alguns gestos vai entender, outros gestos não vai entender, porque é uma língua, tem a sua própria gramática, tem a sua própria forma de ser feita. Portanto, a linguagem é entendida por todos. A linguagem é um proibido fumar. A linguagem é uma forma de como nós posicionamos o nosso corpo, que dá para ver que estou desconfortável, dá para ver que estou chateada, dá para ver que estou contente. É a linguagem corporal. Ou a linguagem através de símbolos, como é o proibido fumar. Isso é a linguagem, é uma linguagem compreendida por todos. Uma língua não é compreendida por todos. A nossa língua portuguesa, se for falada na China, uma pessoa chinesa não consegue entender. Pode ter algumas coisas que entenda, se nós fizermos miau, o gato lá também deve fazer miau. Portanto, à partida eles sabem que estamos a falar de um gato, não é? Mas todas as outras coisas que nós vamos dizer não é perceptível para eles, porque é uma língua, tem a sua própria natureza, não é? E a língua gestual é igual. Às tantas, se eu fizer este gesto, pode entender como bola, e é bola, mas é um gesto icónico. Tem gestos arbitrários. E há 12, penso, propriedades que decidem que é uma língua ou não. E a língua gestual obedece a essas 12 propriedades. Portanto, agora eu estou a falar na arbitrariedade, não é? Que é o facto do gesto não ser icónico, mas depois há muitas outras coisas, que é, sei lá, a adaptação também, que há um... Eu peço desculpa à minha professora de linguística, não me estou a lembrar da palavra mesmo como é dito, mas, por exemplo, o gesto de comboio, não é? Antigamente era a vapor, não é? Agora é dos ferros, tatatang, tatatang, tatatang. E então o gesto mudou, porque vai evoluindo. Exatamente. Na nossa língua também é. Nós dizíamos, não dizíamos, era o comboio, como é que era? Comboio a vapor, e hoje em dia é comboio, já não se diz o a vapor, porque entretanto foi cortado, porque já não é a vapor. Já não faz sentido para ninguém. Exatamente. E portanto isso também acontece na língua gestual portuguesa, porque é uma língua. Obedece a propriedades de uma língua, a todas as propriedades de uma língua. Portanto, há muita coisa que justifica o facto da língua gestual ser uma língua. Está no livro A Gramática da Língua Gestual Portuguesa, que podem consultar, e está lá. Cá há um livro da Gramática da Língua Gestual Portuguesa, está lá as 12, penso que são 12 propriedades, se não me falha, mas que justificam o motivo de não ser uma linguagem. Lá está, se fosse uma linguagem era entendida por todos. Se fosse uma linguagem nós conseguíamos todos falar enquanto estávamos a comer. E não falamos, porque é falta de educação. Olha, eu, por acaso agora estás a falar e estou a pensar que para alguém da minha geração, telefone, ainda se faz telefonar um telefone e eventualmente dar ao disco. Exatamente. E hoje, obviamente, nós isso fazemos telefone, ou depende do telefone, lá está. Olha, outra das tuas atividades que eu gostava de tocar aqui na nossa converseta era... Há um dia estive no meu estádio preferido, que é o Estádio do Dragão, do meu Futebol Clube do Porto. Partilhamos isso em comum. E naquele painel... Ninguém se zangue connosco, porque nos outros... Somos amigos na mesma e boas pessoas também. Tal e qual. Te vi a fazer uma interpretação do hino, de uma canção, de uma música. E pensei... Uou, o que é que está aqui? Como é que é essa experiência de... É verdade, eu tenho que agradecer isso a uma intérprete, minha amiga, que é a Amélia Mila. Ela abre-me muitas portas na vida. Para 60 mil pessoas ali, não é? Abriu uma porta do Porto Canal e abriu-me essa oportunidade na vida de eu poder estar a interpretar no estádio que me diz, do meu clube de coração, que é o Futebol Clube do Porto. Estava grávida na altura do meu segundo bebê, que é o Ivan, e que também deu outro encanto. E eu tinha a ideia, quando fosse lá ao jogo, fazer então o vídeo de eu a interpretar ao mesmo tempo que eu estava a interpretar, para fazer uma coisa bonita para as redes sociais. Direto, obviamente. Ao vivo e em direto, eu disse ao meu namorado: Bruno, tu vais gravar tudo de início ao fim, ouve, eu vou me posicionar, tu gravas, vai estar ao mesmo tempo, uma coisa bonita. Dentro do estádio, mesmo no relevado, era o teu imaginário. Com a camisola. Não, no relevado não, estava na bancada como os outros, não é? Também não tenho assim tanta prioridade. E começo a gestualizar, assim que eu olho para trás e vejo todo o panorama que tinha acontecido, desato a chorar e aquilo correu tudo mal. Comecei a chorar de início ao fim, porque foi tal a emoção de estar a interpretar no estádio do meu clube que eu não estava a conseguir aguentar. Então às tantas ele teve que desligar o vídeo e vir-me abraçar um bocadinho, porque eu só recuperei quando o Porto marcou, que foi aos 9 minutos. Portanto, uma choradeira. 9 minutos a chorar, uma choradeira autêntica. E desta segunda vez, infelizmente, ainda não tive a oportunidade. Acho que vou agora no dia 30, mas ainda não consigo confirmar. Mas ainda não tive a oportunidade de ir, não é? Com 2 bebés fica difícil. Mas não prometo que não vai ser igual o vídeo. Eu vou, assim, eu sinto, agora já não estou grávida, não estou tão emotiva, sinto que vou conseguir fazer um bom vídeo. Vamos ver se eu consigo ou se vou olhar para trás outra vez e me vai dar essa emoção, porque é muito arrepiante, é uma conquista muito grande. Às tantas toda a gente está a cantar o hino, não é? As pessoas todas de pé, nós vemos a multidão toda, não é? E eu estou nos ecrãs, não é? E eu
E eu penso, meu Deus, como é que eu consegui isto? E por isso é que eu fico tão grata às oportunidades que vão surgindo na minha vida, e nesta em particular fiquei extremamente grata à minha amiga intérprete Amélia Amil, porque efetivamente ter-me dado essa oportunidade será sempre uma gratidão que eu não vou conseguir retribuir. É impossível. Como é que se diz golo? Golo. Entra na baliza. Golo. É diferente de golo, de quem bebe água? Bebe um Golo. copo de água? Sim, é um golo de água, sim. Sim, não tem nada a ver, não é? É como às tantas o chapéu. Pode ser chapéu ou o chapéu da bola ter passado por cima da cabeça, não é? Por isso é que os robôs intérpretes são aqui um bocadinho diferentes dos intérpretes, não é? Porque já há algumas situações de robôs intérpretes que interpretam já, mas depois falta esta, não é? Às tantas soube chapéu, o Cristiano Ronaldo fez um chapéu, vai fazer o chapéu, não é? Quer dizer, não estamos a falar de chapéu, robô, estamos a falar de chapéu da bola ter passado por cima. Por isso... Não tens medo que a inteligência artificial te roube o trabalho? Não tenho medo, porque o meu trabalho é de pessoas para pessoas e, portanto, as pessoas preferem sempre pessoas, eu acredito nisso. Tal como em qualquer ato humano, o contexto é tudo. Todas as palavras ditas e não ditas contam. Podem ser interpretadas e, principalmente, podem ser sentidas. Para nós, que nada sabemos de língua gestual, é fácil, no entanto, perceber o quão vital é ser entendido. E até podemos fazer uma pausa nas palavras para apenas com um gesto dizer tudo. Pode ser um sorriso incandescente, pode ser o mais apertado abraço. Até para a semana.